Bom dia, ouvintes do BR 101.5. Meu nome é Bárbara Bittencourt e a cada 15 dias, nas quartas, a gente atualiza a rota e vamos do BR 101.5 até a BR 232, o quadro que interliga paisagens e pessoas das estradas da cultura do interior de Pernambuco. Hoje, 6 de setembro, o nosso caminhão estaciona na aldeia Bem Querer de Cima, uma das áreas que existem no território Pancararu, e quem está me recebendo para essa visita hoje é Jean Ramos Pancararu, idealizador da Mostra Pancararu de Música. Bom dia, Jean, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bárbara. É uma alegria imensa estar aqui na Frecaneca, estar aqui com vocês e poder trocar um pouco dessa ideia. Obrigado pelo espaço. Valeu. E a mostra, minha gente, é um encontro de artes, músicas, rodas de conversas e imersão na cultura do povo pancararu e foi possibilitada pelo edital da Natura Musical com apoio da Associação Abaiomi de Juristas Negras e produção da IO Conexões. E aí, Jean, a primeira vez que tu veio aqui, tu conversou com Gabi no BR 101.5 sobre a segunda edição da mostra que aconteceu em 2021. Ela te fez essa pergunta: qual a importância da mostra no contexto da luta contra o marco temporal? E, infelizmente, é uma pergunta que a gente ainda pode fazer em 2023. Tu acha que a mostra é uma forma de se fortalecer também nessa luta? Sim, a mostra propõe diálogos entre o povo preto, indígena e não indígena, e aqui a gente acredita que a partir do momento em que a gente conhece a cultura de um povo, se gere a responsabilidade e o respeito, né? Então, como a gente percebe que ainda existe uma limitação nas informações ainda sobre os povos indígenas nesse contexto em que nós estamos, 523 anos de colonização, de invasão, a gente percebe que existem muitas informações que precisam ser difundidas na cabeça da população brasileira. E eu Uhum. acho que a mostra, através da arte, conduz um diálogo para um lugar de entendimento e de compreensão. Que massa. E isso que tu falou do diálogo entre os povos é o tema desse ano, né? Afro-indigenismo nas artes e suas confluências. Tu pode falar um pouquinho sobre isso também? Sim, exatamente. Na verdade, com esse processo de colonização também veio a miscigenação. E essa Uhum. miscigenação ela não está apenas nos grandes centros. Ela se deu também é, num processo de relação entre os povos que se identificaram, que se reconheceram um no outro, fugindo e resistindo desse processo colonizador que tem diversas pastas, né? Tem a, o colonizador espiritual, tem o colonizador dos territórios, tem o colonizador dos corpos, tem o colonizador em diversas instâncias, Uhum. e aí a gente entende que a partir do momento em que houve esse encontro, que houve essa identificação, hoje nós somos resultados dessa miscigenação. E esse assunto é meio que tabu também dentro dos Uhum. territórios, porque é mais um fruto da colonização, onde eles colocam que se houver a mistura de sangue, não há mais um sangue puro, e a gente não está atrás desse reconhecimento do sangue puro, e sim do reconhecimento da união de dois povos fortes, originários, um de África e um do Brasil, que é o povo negro, que é o povo indígena, e a partir da união desse sangue se gerou um povo com a personalidade, com a peculiaridade e com uma união de culturas que só nos torna mais forte. Uhum. Isso se reflete na programação de vocês, né? Aqui na sexta-feira, por exemplo, dia 8, vai rolar roda de conversa com Kiara Ramos, Cláudia Truca, Jean Ramos e Lucas dos Prazeres. E também vai ter uma roda de conversa entre o povo Funiô e Pancararu. E eu queria que tu falasse um pouquinho de como surgiu esse intercâmbio com os Funiô também, que são um povo muito cultural. Sim. Na verdade, nós estamos trazendo esses diálogos porque ele é uma continuidade daquilo que a gente já realiza nos intervalos, né? No Uhum. intervalo de meses de uma mostra para outra, a gente segue trabalhando, realizando uma série de ações com relação à manutenção do patrimônio material e imaterial do povo pancararu, e é exatamente a partir disso que chega a parceria com a Baiomi, Juristas Negras,
que tem sua sede na cidade do Recife, que é formada por advogadas negras que estão empenhadas em buscar é, contar a história do povo preto, contar a história por uma perspectiva de quem a vivencia, de quem a conhece, por Uhum. trazer também as suas resistências e por somar forças com outros povos originários. É exatamente aí que chega a doutora Chiara Ramos, que é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão do povo Que negro e, massa. por que não, também do povo indígena. É exatamente aí que vem a Cláudia Trucá, que é do povo Trucá daqui do sertão de Pernambuco também, e que com seu conhecimento pode contribuir muito forte nessa roda de conversa. É exatamente aí que vem Lucas dos Prazeres, que vem de um aquilombamento, na verdade, aonde ele vive num contexto urbano com sua família e com seus parentes, em uma em um movimento de resistência, de ressignificação muito grande. Eu esqueci mais alguém, acho que não. É exatamente isso, é um grande aquilombamento onde a gente vai trazer contextos do estado de Pernambuco. A Baiomi é um aquilombamento, o Lucas dos Prazeres, que está aí com o nome sozinho, mas que a gente bem sabe que não anda só, ele Hum. anda com todo o seu quilombo dos prazeres. Cláudia Trucá, que vem com seu aldeamento e o seu povo Trucá, e eu que estou aqui no território Pancararu também estarei muito bem acolhido, né, e diante dos meus parentes, diante da nossa tradição. É, é um Coisa caminho, linda. na verdade, que a gente propõe de confluência mesmo, para que a gente Uhum. possa estar falando sobre quais são os nossos direitos, aonde a gente pode e deve estar buscando ocupar espaços, aonde a gente deve estar trabalhando a nossa consciência, preparando a nossa estima ou baixa estima para que a gente possa realmente estar horizontalizando todos esses processos. Que massa. E aí, essa é a quarta edição. Eu queria te perguntar quais são as diferenças que tu observa desde a primeira edição da Mostra Pancararu, que foi em 2020, até a que vai ser realizada essa semana. Olha, na verdade, a gente não criou essa expectativa sobre essa, essa ordem crescente que se coloca em todas as ações que se faz. A gente entende isso Uhum. como uma visão também de colonizada, que tem que atender a um padrão, a uma nomenclatura, de que a primeira foi um início, a segunda vai ser melhor, a terceira. A gente não acompanha esse raciocínio. Cada experiência é única. Cada vez que a gente mobiliza as pessoas, se mobiliza o universo também, se mobiliza a natureza, Perfeito. se mobiliza a força que a gente acredita, que nos guia, que nos dá sabedoria para que a gente possa estar criando alternativas para que nós possamos permanecer minimamente em harmonia no lugar que nossos antepassados escolheram para a gente viver e que a gente gosta e que a gente quer zelar desse espaço. Então, a diferença talvez física no espaço onde a gente cria uma melhoria ou ajeita melhor um espaço, mas Uhum. a filosofia da mostra continua sendo a mesma, a gente continua acreditando que a gente pode contribuir com o processo de formação étnico, cultural, moral e e pode contribuir também com a formação de uma população melhor e que a arte pode ser uma interlocutora em todos esses processos, que a arte não está apenas na execução, ao tocar um instrumento, ao, ao, ao dançar, ao escrever livros. A arte é algo que permeia a nossa vida, e quando a gente entende isso, a vida se torna mais fácil, a gente consegue compreender as coisas de forma melhor, a gente trabalha a nossa sensibilidade nos torna pessoas melhores. Então, eu acho que esse é um pouco do que responde, assim, sabe, Uhum. a tua pergunta. Que coisa linda. Essa é até uma coisa que tu colocou no release.
Tu falou assim: quero apresentar o povo Pancararu através da sua diversidade artística e transformar através dela que vem até aqui. É muito dessa valorização da arte e de uma arte que é Pancararu, né? Isso, né? Na verdade, tudo que a gente vive assim de nomes e de expressões está muito pautado a partir do que alguém idealizou. Uhum, E muitas vezes esse alguém que idealizou, eu sei que o que eu vou idealizar ou o que eu idealizo não representa quem vive no grande centro como Recife. uhum, Então, jamais o povo de Recife também vai poder idealizar e criar algo que vá me representar na totalidade. E é exatamente. sobre exatamente isso que a gente tenta trazer, que essa abertura que a gente dá para que as pessoas venham ao território para vivenciar é exatamente para que ela possa trazer, unir as informações que ela recebe aqui com o que ela Uhum, acha que cabe para a vida dela e isso entrar em um lugar especial, aonde a gente acredita que é uma vivência transformadora, porque a gente coloca aqui o nosso coração, porque a gente coloca aqui a nossa fé, porque a gente acredita que quando se mobiliza através da arte, a mensagem se torna mais leve, mais precisa, o que não quer dizer que se vá para um lugar de irresponsabilidade ou uhum. de descompromisso, né? Na verdade, a gente tenta exatamente através da sensibilidade acessar a mente e os corações das pessoas para que a gente possa viver minimamente em harmonia. Que coisa linda. E uma coisa que está aqui também no release é que vocês estão tentando fazer uma valorização não somente da arte, mas também de construir uma economia criativa dentro do território, porque vai ter show de artista local, vai ter feira de artesanato, trilha, experiências gastronômicas, até acampamento dentro do território. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. Sim, eu sempre digo que quando a gente fala sobre Mostra Pancararu de Música, não é só música, Uhum, né? A gente trabalha várias cadeias dentro da cultura e dessas cadeias a gente busca a valorização e a criação desse desse mercado, né, na economia criativa que vai do alimento às expressões artísticas, é, a valorização do comerciante local, que a gente sabe que quando a gente tem uma circulação grande de pessoas, isso gera uma economia na nossa comunidade. A gente uhum, busca investir os nossos recursos também na comunidade. Quando não dá na comunidade, a gente vai para o município. E, por fim, a gente acaba também até fazendo um papel que é um papel do poder público, aonde a gente, nessas cidades que estão dentro do território Pancararu, como Tacaratu, Petrolândia, Jatobá, a gente uhum, não tem nenhuma verba destinada à manutenção cultural. A verba que vem, que eles dizem que usa como cultura, é uma verba que eles fazem evento para entretenimento. E a gente não tem nenhum tipo de ação que seja realmente voltada à manutenção cultural, porque um evento numa grande cidade, você contrata um artista lá de fora, ele já vem com hotel pago, ele já vem com a alimentação exatamente. paga, ele já traz o figurino de fora, ele traz os músicos de fora, o som que vem para a cidade é de fora, tudo que vem é de fora, ele faz só uma festa. E aí não gera nenhum tipo de economia para a economia criativa do município. E a gente acaba meio que ocupando esse lugar do poder público, onde as pessoas ficam na expectativa de ter uma oportunidade de fazer circular uma renda melhor nesse período, o que para a gente é gratificante, mas que também é uma responsabilidade grande. Tremenda, né? E isso é uma questão que a gente, assim, como eu venho do interior também, é uma questão que a gente acaba falando muito sobre, de como. Veio um convidado aqui no BR 101.5 que falou que. Foi Marcelo Salô, né? Que as prefeituras no interior, elas estão ali para fazer a cultura no sentido de que vai ser uma promotora de eventos. Então, vai chamar esse monte de artista de fora grandão, mas não existe aquela responsabilidade cidadã com a Constituição de a gente tem que desenvolver a nossa cultura regional, local. Sim. É,
é muito uma questão de vou pegar a popularidade desse artista, trazer aqui para minha cidade, e é isso, a cultura daqui, né? Na verdade, ele aproveita para fazer dá outro nome, os políticos aproveitam para fazer um grande comício, porque ele sabe que chamando Uhum, os artistas que são famosos, ele sobe no palco e dá a letra dele, faz aquilo. Ele nomeia um secretário de cultura, que é um amigo próximo, ou é alguém da família, que ao chegar ali, na maioria das vezes, não desenvolve trabalho cultural, não entende sobre o exatamente. processo da atmosfera cultural, fica trabalhando com ações minimalistas, onde a gente não tem, de fato. Então, geralmente, as cidades já pensam, vamos fazer um festival de música para colocar os músicos para tocar, isso é valorizar, e coloca os músicos para se degladiarem entre si com um Uhum, festival que dá um cachê que não dá para gravar um disco, é, e as pessoas ficam criando uma, uma, um esfacelamento, na verdade, uhum, onde é um tipo de um cala-boca. Aí, quando tem as festas locais que contratam essas grandes bandas, não colocam os artistas locais em um lugar de favorecimento, não oferecem um palco adequado, não exatamente. oferecem um som adequado, e aí o artista fica ali à mercê do poder público, que não quer se responsabilizar por manutenção, porque se ele quisesse se responsabilizar por manutenção, existem diversas formas de fazer. Então, quando a gente precisa de algo, de uma verba pública, a gente precisa se reportar diretamente à Fundarp ou à Secult, que por sua Aham, vez também não tem extensão e nem acaba, nem ocupa e nem atende a todo o Estado, e que com por sua vez certeza. tem sempre sua verba muito comprometida com uma série de coisas, e a gente acaba ficando à mercê de muita coisa que não sai do canto, sabe? Não vai para Exatamente. muitos lugares. E aí são iniciativas privadas. Quando essas iniciativas privadas trabalham com a conscientização, ok. Mas quando ela trabalha com a finalidade de enriquecimento próprio e de crescimento, do próprio, do seu próprio sistema que você criou, a coisa não vai chegar na população, não vai chegar na comunidade. E aí a gente fica andando em círculo e a coisa não muda, não anda. Exatamente. E como é cruel, né? Porque a gente fica à mercê também desses eventos que prefeituras fazem uma, duas vezes no ano, e a cadeia cultural na cidade fica limitada. A gente não usa de cultura só uma, duas vezes no ano. A gente precisa de cultura o tempo inteiro. A gente precisa de cultura Exatamente. tanto quanto, como foi que Gilberto Gil falou? É, não, a gente precisa de cultura tanto quanto a gente precisa de um prato de arroz e feijão. Isso é muito importante que tu Exato. falou. Essas limitações, ela não é só na cadeia cultural, é uma limitação na mentalidade do público também. Porque Uhum, se a gente está numa época de ostentação e de tantas coisas que vão para um lugar aonde as pessoas querem suprir uma necessidade que ela não consegue chegar, mas por uma exigência da sociedade, eita, vai vir banda boa para minha cidade, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que uhum, ajeitar meu cabelo, eu tenho que me organizar para ir, e aí a pessoa acaba fazendo sacrifícios porque ela está dentro desse mecanismo, dentro desse sistema, ela não tem nada de de legal acontecendo na cidade. E quando uhum, acontece uma festa dessa e o momento que ela tem para se distrair, ela vai para um momento como esse e acaba entrando dentro de um, um vulcão louco, que uhum. aí daqui a pouco nem a pessoa se entende, nem E acha entende que é por só que isso aquilo, também. peraí, e acha que é só isso. Exatamente. E aí, gente, para quem chegou agora, a gente está conversando com Jean Ramos Pancararu. Ele é idealizador da Mostra Pancararu de Música, que está chegando na sua quarta edição essa semana. E a gente já está se caminhando por fim, e eu queria perguntar, Jean, se tu quer deixar mais alguma consideração, quer fazer o convite para o pessoal chegar na mostra? É, tendo em vista que já está bem em cima, mas, enfim, ainda dá tempo. A gente está aqui Uhum, no território Pancararu, fica a 470 quilômetros de Recife. Você pode chegar por aqui
através de ônibus que você pega no TIP para a cidade de Jatobá. Pode fazer um contato Uhum. para a gente através do Instagram da Mostra Pancararu de Música, ou pode me acessar também a partir do Jean Ramos Pancararu, Jean com G, e dizer da importância da sociedade não indígena, fortalecer as iniciativas que partem do território, porque é a partir dessas nossas iniciativas que a gente se fortalece e que você pode dar a sua contribuição para um bem viver dos povos originários do estado de Pernambuco. Exatamente, que linda colocação. Eu quero te agradecer muito, Jean, por vir aqui conversar comigo, tá? Eu te agradeço também pela atenção, pelo carinho, agradeço ao espaço que a Frecaneca abre para que a gente possa estar comunicando e dizer que estou à disposição e venham para a Mostra Pancararu de Música. Com certeza, ai que lindo. E aí, gente, a mostra está acontecendo dos dias 7 a 10 de setembro, tá bom? Então cheguem muito lá. O BR-232 vai ficar por aqui. Muito obrigada a quem ficou ouvindo até o final. E agora fiquem com o BR 101.5, apresentado por Gabriele Alves. Tchau! Prontinho?